Olá, pessoas amadas e escolhidas por Deus, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você for ver, for fazer parte, for ler a Bíblia toda conosco, lendo a Bíblia diariamente, iremos conseguir essa façanha. É uma maratona, vai ser desgastante, vai ser prazeroso, vai ser produtivo, vai ser instrutivo. Seremos instruídos, receberemos insights, novas revelações, novas profecias, teremos um conhecimento além daquilo que imaginamos. Vamos deixar de conhecê-lo, de ouvir falar, por conhecê-lo, se relacionando com ele através da leitura da palavra dele. Amém? Deus abençoe por você ter conseguido chegar até aqui. Não esqueça, você e eu, já começa. Começamos a querer ler a Bíblia, o mundo espiritual já fica em alvoroço. Nós já começamos a receber ataques espirituais. Então vem os bocejos, o sono, o cansaço. Ele aparece quando nós determinamos nos aproximarmos de Deus. Amém? Mas vamos vencer. Bocejando ou não, cansando ou não. Vamos ler os capítulos que temos que ler hoje. Amém? Êxodo, capítulo de número 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Êxodo 21, versículo 2. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º será livre. De graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas, se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, e eu não quero sair livre. Então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, e ela não saíra, como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor e ele não se desposar com ela, fará com que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Capítulo 21, versículo 10. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fazer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Capítulo 21 do Êxodo, versículo de número 12. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-los-á do meu altar para que morra. O que ferir ao seu pai ou à sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se 2 homens pelejarem, ferindo-se um ao outro, com pedra ou com um punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu cajado, então aquele que o feriu
será absolvido, e somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará conforme aos juízes. Mas se houver morte, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo dente. E se algum boi escornear outro homem, o homem ou a mulher, que morra o boi, e será apedrejado, certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando o homem ou a mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Que tenha escorneado um filho, que tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. E se o boi escornear um servo ou uma serva, dá-se-á 30 ciclos de prata ao seu servo, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova ou alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará em dinheiro ao seu dono, e mais o animal morto não será seu. Mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador, e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Êxodo capítulo de número 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando, e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. E se alguém fizer passar o seu animal num campo ou numa vinha, e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se enromper um fogo e pegar nos espinhos e queimar a meda de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der o seu próximo dinheiro ou bens a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. E se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo.
Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou for dilacerado, ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e o seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Mas se de fato lhe tiver sido furtado, pagá-lo-á o seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal, e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. Se o seu dono estava presente, não o pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. E se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará e tomará por sua mulher. E se seu pai inteiramente recusar, dá-lhe, pagará ele em dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viva. Todo aquele que se deitar com um animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só o Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. E vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos ficarão órfãos. Êxodo capítulo 22, versículo 24. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Repetir o versículo. Vamos para Êxodo capítulo 22, versículo 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não se haverás com ele como um usuário, não lhe imporeis usura. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois, das tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia nos darás. Ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Êxodo capítulo 23. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal,
nem nenhuma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. E se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás e levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade se afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os seus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festas. A festa dos pães asmos guardareis 7 dias. Sete dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe. Porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor, seu Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. No leite de sua mãe, isso. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele. Deixa eu pular esse comercial aqui, irmãos. Espera um pouco. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente
ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amoreus e aos heteus e aos perizeus e aos cananeus e aveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes o destruirás totalmente, e quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que tenhas multiplicado e possuas a terra por herança. Porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Êxodo capítulo 24. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Araão, Nadab e Abiú, 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés, contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerro. Deixa eu dar uma... Isso, muito bem. Muito bem. Êxodo capítulo 24, versículo 6. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Araão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel,
E viram o Deus de Israel, debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Levantou-se Moisés com Josué, seu servo, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Araão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo de número 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de onix, pedra de engaste, para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobrirá de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. Farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro. Colocarás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade da outra parte.
De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces do querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio, e cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tingelas, com que se hão de oferecer libações. De ouro puro as farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face, perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, o seu corpo, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 do outro lado. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. E os seus espavitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro as farás com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Amém, irmãos? Graças a Deus. Conseguimos ler desde o capítulo 20 até o capítulo 25, seguindo, graças a Deus, uma ordem que Deus tem nos dado de 5 capítulos por dia. Louvado seja o Todo-Poderoso, que nos tem abençoado com essa graça maravilhosa. Obrigado, Jesus. Só temos que agradecer. Agora, vamos, em nome de Jesus, fazermos uma leitura, ou melhor, uma oração, para encerrarmos com chave de ouro. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por esta leitura. Que o Senhor proteja a manhã, a tarde e a noite e a madrugada dessa pessoa.
principalmente agora à noite, onde todos os dias estamos aqui, Senhor, ao vivo às 20 horas. Às 20 horas é que nós lançamos, meu Pai eterno, o Lendo a Bíblia diária. Então, ó Deus glorioso, nós profetizamos, claro, para toda a jornada ser abençoada do dia, mas especialmente o período em que o corpo, Senhor, está em descanso. Protege. Protege ao invés de pesadelos. Teus filhos tenham sonhos. E que os sonhos, ó Deus, sejam, Pai, dados, entregues, confiados por Ti. E junto com eles, vem a capacidade de realizar os sonhos gloriosos que dão destino, que leva a destino, que faz com que teus filhos se tornem mais semelhantes a Ti e alcancem aquilo que o Senhor quer que alcancemos. Abençoa a nossa noite com o Teu amor, com a Tua paz, com o Teu carinho, com a Tua proteção. Que o nosso amanhã seja melhor do que o hoje. Que no amanhã, Pai, nós possamos glorificar, celebrar o Teu nome e continuarmos comungando uns com os outros e contigo. Em nome de Jesus, obrigado, Deus. Você sela dizendo amém? Que Deus abençoe a tua manhã, a tua tarde, tua noite e tua madrugada. Em nome de Jesus. Um beijo. Vamos ler a Bíblia toda, como lendo a Bíblia diariamente. Deus abençoe você.